Deus. Aleluia. Bate palma para Jesus bem. Para mim, irmãos, é uma satisfação muito grande estar aqui com os irmãos. Amém? Um povo, né? Um povo pentecostal, um povo que adora a Deus, um povo que glorifica, né? Um povo que exalta o nome do Senhor, né? Um povo que não se vende, né? Um povo, né, humilde, mas um povo guerreiro, um povo forte, um povo vencedor. Amém? Se tu crê que tu é vencedor, levanta a mão e dá glória. Eu acho que os vencedores ainda não chegaram. Se tem vencedor aqui, levanta a mão e dá glória. Aleluia. Amém? Deus faz do jeito que Ele quer, né, irmãos? Eu preparei uma mensagem, né, à noite ali para me estar pregando aqui, né? Mas Deus mudou o quadro da história, né, a situação. Eu queria receber uma palavra do alto, né? Mas só que a palavra que Deus queria falar com você era outra, né, irmão? Já até estava falando com o irmão Nilson, né? Eu recebi uma palavra do alto ali. Ainda bem que Deus me deu uma palavra ali, né? Porque eu já estou estudando, já estou mastigando ela para me pregar de manhã. Mas não, irmão. A Bíblia diz que o homem faz muitos planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor Jesus. Muitos planos, aleluia, o inimigo está dizendo que não vai dar, não vai dar. Isso é mentira, irmão. A resposta certa, ela vem do Senhor Jesus para a tua vida. Amém, irmão? Pegue a sua Bíblia aí. Abra a sua Bíblia em João capítulo 8. Glória a Deus. Fique de pé em reverência à palavra do Senhor para nós lermos este Glória a versículo. Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus. João capítulo 8, versículo 32 também. Diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Não, acho que os irmãos não estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo aí? Glória a Deus, Glória aleluia, a Deus, Jesus. estão me ouvindo. Glória a Então Deus. vamos lá de novo. E conhecereis a verdade vos Libertará. Agora sim, podemos assentar em nome de Deus. Glória a Deus. Para aquele Aleluia. palmo bem alegre para ele. Meus amados e queridos irmãos, quando eu olho para a Bíblia em João capítulo 8, versículo 32, eu vejo uma passagem muito conhecida, mas é um versículo poderoso, um versículo que engravou na minha vida, no meu coração. E quando ele entrou, ele nunca mais saiu. É o mesmo versículo, a mesma palavra que entrou no seu coração e nunca mais saiu. É o versículo que diz: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que a Bíblia está nos dizendo aqui, irmãos, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a verdade, Ele é a palavra da vida, Ele é o pão da vida. Aleluia. A Bíblia nos fala, meus amados e queridos irmãos, que Jesus, Ele operou 23 milagres de cura e libertação, operou 9 milagres demonstrando o seu poder sobre a natureza, e demonstrou ali, operou 3 milagres demonstrando o seu poder na ressurreição de mortos. Ali Deus transformou, Jesus transformou a vida de várias pessoas que estavam se encontrando numa situação difícil. A Bíblia nos fala, meus amados e queridos irmãos, por exemplo, a Bíblia diz que quando Jesus vai passando em Jericó, havia de 2 cegos clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus voltou, curou aqueles 2 cegos. A Bíblia também fala daquele cego Bartimeu ali de Jericó. Aleluia. Jesus também, quando ele começou a clamar, Jesus curou aquele homem, mudou o quadro da vida daquele homem. E o que dizer daquela mulher samaritana, uma mulher que era prostituta, uma mulher que já teve 5 maridos, e o que ela estava agora naquele momento não era dela. Jesus revela o seu pecado e na mesma hora o bálsamo ali e muda a vida daquela mulher. O que dizer daquele aleijado que estava lá no tanque de Betesda em João capítulo 5, aquele homem que já havia muito tempo, se não me falha a memória, 32 anos sofrendo com aquela enfermidade ali. Aleluia. A Bíblia diz que aquele tanque, ele era um tanque a qual ele não era um tanque normal, ele era um tanque sobrenatural. A sério tem que descer longe do céu, agitava as águas daquele tanque, e quem estava no lugar da besta era curado.
Lázaro em João capítulo 11. A Bíblia diz que já estava 4 dias fedendo aquele corpo de Lázaro. Mas quando Lázaro ali estava ali morto, quando a sua irmã encontra com Jesus, a Bíblia diz que Marta olhou para Jesus e disse: mestre, se tu estivesse aqui não teria acontecido isso com o meu irmão. Mas Jesus olhou para aquela mulher e disse: se tu creres, verás agora. Tu estás precisando de um milagre. Eu quero te dizer uma coisa: se tu crer, tu verás a glória de Deus. Palma para Jesus aí. O que fizer aquele centurião de Cafarnaum, que quando ele chega com Jesus, ele fala: mestre, o meu servo lá, o meu criado está enfermo, ele está, tormentamente atormentado ali totalmente atormentado por aquele demônio, aquele maligno que vive oprimindo o meu criado. Aquele homem está ali paralítico, aquele homem já está numa situação difícil. Mas Jesus olhou para aquele homem e disse: eu vou lá na tua casa e darei saúde para teu criado. Aquele homem com tanta fé, irmãos, aleluia, olhou para Jesus e disse: não, Senhor, não é preciso tu ir lá em casa porque é muito longe, basta só uma palavra e o meu servo será curado. Essa palavra que tu está precisando nessa manhã, o Senhor tem para ti. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem sabe o teu marido não é crente, o teu filho não é crente, e você está orando para ele, aleluia, para Jesus salvar ele. Eu quero te dizer uma coisa: chegou o dia da tua vitória, porque a Bíblia nos fala em Atos capítulo 16, no versículo 31, aleluia, aleluia, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Atos capítulo 2, versículo 21, e todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo, aleluia. O Senhor te prometeu, ele vai cumprir, porque a Bíblia nos fala em Números capítulo 23, no versículo 19, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura prometeria e não cumpriria, ou falaria e não confirmaria. Jeremias capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz que o Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir. A Bíblia nos fala em Tito capítulo 1, versículo 2, que o Senhor ele não pode mentir. Hebreus capítulo 6, versículo 10, porque o Senhor não é injusto para se esquecer das nossas obras. Isaías capítulo 55 e no versículo 11, assim será a palavra que sair da boca do Senhor, ela não voltará para ele vazia, mas antes para aquilo que lhe apraz e prosperará daquilo para que enviou. Isaías capítulo 64, versículo 4, desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos ouviu falar de um Deus que além desse que trabalha para aqueles que nele esperam. Hebreus capítulo 10, versículo 37, e mais um pouco de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Hoje chegou a tua vitória, Senhor. Aleluia. Jesus mudou a história de várias pessoas na Bíblia Sagrada. Aonde Jesus passava, algo diferente tinha que acontecer. Eu quero contar aqui um pouco do meu testemunho. Aleluia. Assim como Jesus passou naquelas pessoas e alguma coisa diferente aconteceu, ele também passou na minha, na sua vida. Por isso que nós somos pessoas diferentes hoje em dia. Aleluia. Nós somos vencedores. No mundo era derrotado, mas agora nós somos vencedores. Porque nós estamos em Cristo Jesus. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, eu sou ex-traficante de drogas. Com 9 anos de idade, saí da minha casa. 9 anos de idade, irmão, criança. Saí da minha casa porque a minha mãe tinha uma panificadora. Minha mãe era muito bem de vida. Tinha panificadora, tinha restaurante, tinha vários comércios ali. E a minha mãe adoeceu de uma doença chamada lúpus. Mas naquele tempo os médicos não conseguiram descobrir aquela doença. Muitos diziam que era ali um reumatismo avançado, outros diziam que era outra doença, mas ninguém conseguia descobrir aquela doença. Então, irmãos, um certo dia a minha mãe não pôde mais trabalhar. Como eu era uma criança, eu aleluia, não podia trabalhar no lugar da minha mãe, a responsabilidade era muito grande. E quando foi um certo dia, minha mãe fechou a panificadora, irmão, porque não podia mais trabalhar. Nós fomos morar na casa da minha avó, aleluia. E quando nós morávamos na casa da minha avó, irmão, o negócio estreitou, porque lá a minha família não gostava de mim, irmão. Apesar de eu ser uma criança, mas lá, irmão, sumia muitas coisas, lá era dinheiro, era isso, e sempre a culpa ia para mim, irmão.
né? E a criança era inocente ali, mas a culpa ia para ela, porque só tinha ela. Mas eu creio, hoje em dia eu vejo com os olhos espirituais e eu vejo que era Satanás já planejando uma derrota para a minha vida ali, para que eu viesse, aleluia, me querer, me desesperar, querer botar aquilo no meu coração e virar um vagabundo. E foi isso que aconteceu comigo, irmãos. Eu fui crescendo, quando deu 9 anos de idade, eu saí da minha casa, saí da casa da minha avó, da minha mãe, fui morar na rua. Quando eu fui morar na rua, havia um jovem lá perto de casa, que naquele tempo eu acho que eu já estava com 18 anos, eu não sei. Ali, quando eu conversei com ele e eu fui morar na casa dele, desde aí eu comecei a usar droga, passei a fumar maconha, passei a cheirar loló, comecei a usar drogas ali com 9 anos de idade. Fui crescendo, irmão, com 10 anos de idade. Ali eu já comecei, aleluia, virar ali aviãozinho. Comecei a entregar drogas nos carros, comecei a levar drogas para as outras pessoas ali. Eles me davam 5, 10 reais. Uma criança, irmão, né? Criança, se você der 5 reais para ela, está satisfeita. Para ela é como se fosse 1.000 reais, é muito dinheiro, né? Então eu aceitava ali 5, 10 reais para me entregar droga, aonde quer que fosse eu ir, irmão. Comecei esse aviãozinho, ali eu fui, irmãos, ali criando uma experiência naquela área ali, criando uma experiência como era para bolar, como era para armar ali, como era para fazer, comprar, aonde vender. E comecei ali, irmãos, um certo tempo. Eu quero contar aqui o testemunho, mas já um pouco assim resumido, amém, irmãos? Para que nós vamos ter uma ministração aqui, amém? E um certo tempo, irmãos, eu comecei a passar de vender droga, comecei a virar sócio daquele que era o meu patrão, comecei a virar sócio porque ele usava muita droga, então ele foi se quebrando. E eu ali, como eu não usava droga, mas só que eu usava um tipo de droga, irmãos, que é maconha e loló, é uma droga que ela não é muito cara, entendeu? E quando a pessoa usa, ela fica assim como se fosse muitas horas ali noiado, muitas horas drogado. Então é uma droga que a pessoa não gastava muito, ali eu não gastava muito, mas ele já cheirava ali cocaína, aí fumava o mel. Então era uma droga química que consumia muito, né? E quanto mais a pessoa usava, mais a pessoa queria mais, irmão, né? E ali eles foram quebrando e eu fui crescendo ali no rumo do tráfico de droga ali, e virei sócio daquele homem que estava me abastecendo. Quando eu virei sócio, nós já estávamos indo armar junto lá na boca ali, e fazendo ali negócio junto, e ali a gente ia comprar junto, aí o que vendesse era meio a meio. Aí eu comecei, irmãos, a comprar arma, comecei a me envolver, a mente de criança, irmão, de uma criança de ter pai e mãe, já não existia mais na minha vida. A mente de uma criança de ser um advogado, um doutor, já não existia mais na minha vida. Agora eu queria ser um assassino, eu queria ser o maior traficante daquela boca ali, eu queria tomar boca, irmão, daquele pessoal ali. Era um pessoal ali forte, um pessoal que era assassino, mas só que o meu propósito que eu pus no meu coração era de tomar boca ali, de ser o comandante da boca ali. E eu fui crescendo, irmão, neste tráfico de droga, neste caminho. E quando foi um certo tempo, irmão, havia um homem, eu não quero dizer o nome por falta de ética, isso aí também não me interessa mais. Havia um homem, a qual ele era muito forte, um traficante muito forte mesmo, que trabalhava até com embarcação. Não era coisa pequena, não era negócio de 5 gramas, 12 gramas, não, era negócio de embarcação. Ele trabalhava com embarcação, e eu conheci ele porque o meu pai, a minha família, meu pai que eu digo é o meu tio, que eu não tenho pai, é o meu tio que é irmão da minha mãe. A minha família, é meu pai de criação, a minha família, eles sempre trabalharam com bar, eles sempre trabalharam com lanchonete, com restaurante, sempre trabalharam nessa área de comércio, né? E a maioria deles trabalham mais com bar. Então, passei um tempo morando na casa deste meu pai de criação. Ali era um bar, irmãos. Comecei a conhecer muitas pessoas, muitos traficantes ali fortes que ali costumavam beber naquele bar. E conheci um que era muito forte, irmão, daquela época, trabalhava com embarcação. E ali, naquele tempo, irmãos, eu era uma criança ali, e ele foi preso, ele foi para a cadeia. Ali, quando ele foi para a cadeia, ali quando ele soube lá de dentro da cadeia, depois de alguns tempo, ele soube lá da cadeia que quem estava vendendo droga lá na boca era o filho do Teninho ali, o Danielzinho, e ele conhecia, era uma criança. Ele pega, então me liga, irmão, de dentro da cadeia, e me perguntou assim, Daniel,
você quer que eu te abasteça? Eu falei, eu quero, né? E ali com medo, né? Nunca tinha trabalhado com o pessoal da cadeia, fiquei com medo. Aí ele falou, quanto é que tu quer? Eu falei, eu quero só 50 gramas mesmo. Aí ele riu no telefone. Ele falou, 50 gramas eu não vendo, eu vendo de 1 quilo para cima. E eu fiquei assustado ali, mas aquela vontade, né, de comandar a boca, né? E só quem comandava a boca era quem tivesse mais droga, irmão, né? Eu falei, então me dá 1 quilo. Depois de uma semana, irmãos, eu peguei aquele 1 quilo, eu fui preso. Eu fui preso ali, aleluia, ali no morro, e fui preso eu, um condenado que estava na Nisubim com 10 anos de cadeia, irmãos, que ele estava 10 anos sem sair para ver nem a mãe, nem o dia das mães, ele deixava vir lá fora. Só vinha mesmo, só depois que passaram 10 anos, porque ele tinha matado dois soldados da aeronáutica. E você sabe que a pessoa matar alguma pessoa das Forças Armadas, né, é uma pena muito alta, a pessoa sofre muito dentro de cadeia. Então, ali eu estava com ele. Neste tempo, eu tinha um tio que é policial, irmão, policial da Rocan ali, e o meu tio, ele trabalha com arma, ele vende arma, né, compra arma, ele faz esse negócio, trabalha com arma, vende arma. Então eu peguei ali 3 mil reais e falei pro rapaz que era meu braço direito. Eu já estava aí nesse tempo, irmão, já comandando a boca de fumo lá, comandando uma das maiores bocas de fumo no Morro da Liberdade, ali próximo da Colônia. E quando eu estava ali, eu peguei 3 mil reais, eu falei, agora é o seguinte, nós vamos comprar arma para equipar a boca. Então, eu não queria ir lá com meu tio, porque se eu fosse, o meu tio ia querer tomar o meu dinheiro e não ia me devolver mais. Eu mandei esse jovem lá comprar as armas para nós. Eu me lembro como se fosse hoje, irmãos. Ele foi lá e comprou uma mini metralhadora, que naquele tempo foi 2 mil reais, se não me falha a memória. Depois ele comprou uma escopeta de 2 canos, calibre 12 ali. E depois nós fomos compramos 3 pistolas. Nós tínhamos, se não me falha a memória, 5,38 ali. Muita arma mesmo na boca de fumo, irmão. Mini metralhadora, era um armamento muito pesado mesmo, né? Que ali era uma boca de fumo e muitas pessoas queriam tomar aquela boca, porque era uma boca que ali o tráfico de droga era muito pesado. A gente vendia quilos por quilos na noite, irmãos, ali de droga, era muito dinheiro que rolava ali. Então, irmãos, mandei ele comprar, a gente ficou equipado nesse tempo, irmão. Eu, uma criança, eu acho que tinha o quê? Já 13 anos de idade, irmão, já tinha 2 carros, tinha moto, tinha casa, tudo isso eu já tinha, irmão, pequeno, e já dirigia, já furava os outros, já tirava nos outros, comigo tinha essa não. Então eu me envolvi naquele negócio mesmo, o diabo me oprimindo ali, querendo destruir o plano, aleluia, que Deus tinha na minha vida. Sabe por quê? Porque onde a criança que nasce, irmão, aleluia, ela tem um propósito de Deus. Ninguém nasce, irmão, porque quer, ninguém nasce porque, aleluia, por acaso não, é porque Deus tem um plano na vida daquela pessoa. Você está aqui não é porque você é o mais bonito, não é porque você é o mais santarrão, não é porque você é um homem segundo o coração de Deus, não. Você está aqui porque Jesus morreu na cruz do Calvário, porque Ele morreu por você, e Deus não tem acepção de pessoa. Aleluia. Então aquele homem, irmão, peguei aquele 1 quilo de pasta básica ali. Quando eu peguei aquele quilo, irmão, eu caí, eu fui preso com 1 quilo de pasta daquele homem. E naquele tempo, o quilo custava 4 mil reais de pasta básica. E eu fiquei preocupado ali, irmão, preocupado, eu estava sem dinheiro, tinha comprado arma, tinha comprado tudo, estava sem dinheiro ali. E fiquei pensando, e queria vender o carro ali, queria vender a moto, mas ninguém comprava, irmão. E o rapaz ligava todo dia, e eu estava desesperado já, irmão. Nunca tinha trabalhado com cadeia, né? E cadeia é coisa pesada, irmão, né? Eu que ali trabalhei, não sei se tem pessoas aqui que se envolveram com o pessoal de cadeia, porque eu me envolvi ali com o pessoal de cadeia, irmão, pessoas que comandavam a cadeia. E eu não vou dizer o nome, né? Com falta de ética, né? Porque ali não tem mais nada a ver. Mas me envolvi com muitos homens fortes da cadeia, que muitos já morreram e outros ainda estão vivos até hoje. Então aquele homem ficava me ligando, irmão, direto. E quando foi um certo dia, ele me ligou e falou: Daniel, deixa pra lá, eu não quero mais esse dinheiro. Aí eu fiquei assim, eu falei: não, vou te pagar, eu tô só querendo vender meu carro, que é uma moto, eu vou te pagar. Ele falou: não quero mais esse dinheiro não. Deixa pra lá, eu vou mandar mais pra ti, esse dinheiro deixa pra lá. Então, irmão, aquilo eu comecei a pensar ali, imaginar, botar no meu coração Satanás botando aqui, me setando, ali que aquele homem gostava de mim, irmão, pra ele deixar 4 mil reais. Quem é que deixa 4 mil reais, irmão, de lado, né? Que ainda mais pessoal da cadeia, que qualquer coisa, às vezes por causa de 10 reais aí manda matar.
É verdade, Verdade. E ali 4 mil reais ele deixou pra lá. Eu falei, então esse rapaz gosta de mim, né? Ele gosta de mim. Aí foi mandando droga, irmão. Aí eu já comecei a pegar 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos. E foi crescendo no tráfico de droga. Ali comecei a trabalhar com cocaína, já peguei 1 quilo. E eu não sabia, irmão, qual era o projeto daquele homem, né? E ele dizia, me ligava e falava, olha Daniel, quando eu sair da cadeia, né? Tu não vai mais trabalhar para mim não, vou te apresentar para um patrão mais forte, o homem que me abastece. Eu falei, rapaz, esse cara já é forte, imagina o patrão dele, né? E eu ficava pensando ali, irmão, e quando foi um certo dia ele saiu da cadeia, né? E eu comecei a andar com ele, nós andávamos juntos, né? Todo dia, irmão, nós ficávamos, bebia todo dia, eu não ficava lá na boca, era difícil, eu ficava mais na boca, irmão. Quando os meninos estavam ali, que eu gostava de estar ali com os meninos, né? Ali, mas eu saía todo dia, irmão, não era preciso eu ficar em boca, vendendo, levando em carro, não, porque ali era um dinheiro certo. E ele me apresentou várias pessoas, e ali eu já não estava mais comandando só aquela boca, eu já estava comandando 7 bocas de fumo dentro de Manaus. Ali, vários bairros ali, irmão. E quando eu estava comandando, eu falei, rapaz, esse cara gosta de mim mesmo, né? Que ele, além de ele me dar droga, ele ainda me dá um freguês, ele gosta de mim. Ele dizia, Daniel, vou te levantar, eu, tá bom. E comecei ali, irmão, crescer mais ainda, crescer. E quando foi um certo dia, eu já comecei a trabalhar com pedra à base, que chama. Devo lhe explicar, a pedra, irmão, é ela que faz a pasta básica de cocaína. Você compra a pedra, né? Compra a pedra e manda o químico bater. Quando o químico bate uma pedra, ela custa lá em Tabatinga, ela custa 3 mil reais. Nós comprávamos a pedra, né? Eles compravam ali, quando vinham, pegavam também. E ali em Manaus custa 7.500. Quando pegava aquela pedra, mandava o químico bater e fazia 4 kg de pasta, de pasta básica ali de cocaína. Cada quilo custava 4 mil reais. Então de uma pedra você tirava 16 mil reais, tirava os 3 mil lá do rapaz, lá do patrão lá, e ficava com 13 mil de lucro. E 4 quilos de pasta, irmão, você vendia no dia distribuindo nas bocas, era muito rápido, era muito dinheiro que rolava. Comecei a trabalhar entrando num tráfico maior. E ali, irmãos, eu comecei a imaginar, rapaz, esse cara gosta muito de mim. E ele, irmãos, era uma pessoa que mesmo sendo ímpio, mas ele era uma pessoa de bom coração, né? Assim, entre aspas, né? Ajudava as pessoas, ajudava a igreja, né? Ali quando a igreja estava precisando, ajudava, né? E ali era uma pessoa muito legal. Ele tinha um negócio, irmão, que ele não gostava de atirar nos outros. As pessoas deviam ele deixavam para lá, né? E ali, mas só que eu já era diferente, irmãos. O meu desejo, às vezes eu pensava até em fazer um pacto só para me ser o maior assassino de Manaus. Em nome de Jesus, irmão, não estou falando aqui, não estou inventando, não estou aumentando nem abaixando, né, irmão? Eu só estou falando aquilo que aconteceu na minha vida, né? Eu não preciso inventar testemunho para me ser conhecido, porque eu não preciso ser reconhecido por ninguém, irmão, né? Porque, aleluia, toda honra, toda glória é dada ao Senhor Jesus, né? Então, irmãos, quando eu estava ali, aquele homem, né, eu já queria matar os outros, né? Cheguei a atirar em muitas pessoas, irmão. Até uma vez atirei no tio da minha esposa também. Dispensava não, irmão, tio, pai, não tinha essa não. Já estava ali oprimido pelo diabo mesmo, endemoniado, irmão. Possesso, só bastava um crente passar e botar a mão, mas não tinha crente, irmão, para me evangelizar. Os crentes eram tudo medroso, não passavam na boca para dar menos, não podia dizer Jesus te ama. Não passava não, irmão, tá pensando que passava? Crente dizia bem assim, Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida. Os crentes, quando me viu, passava lá do outro lado, irmão. Passava lá com medo, nem olhava. Às vezes tem aqueles crentes, irmão, aí que ele faz acepção de pessoa, parece que ele é maior do que Deus, né? Porque Jesus, ele não faz acepção de pessoa, mas tem crente que faz. Deixa isso aí, olha não, pega a filha, não olha não, deixa esse endemoniado pra lá. Fala assim mesmo, irmão, tem crente que é assim, né? Aí eu ficava ali comandando ali, e muito dinheiro. E quando foi um certo tempo, né? Comecei a trabalhar com os pessoal mais fortes da cadeia. Todo sábado e domingo eu ia para dentro da cadeia conversar com os patrão lá. Se não me falha a memória, dia de sábado eu ia para o semiaberto e dia de domingo eu ia para o fechado, né? Semiaberto é ali
um lugar a qual eles ficam fora da prisão ali, né? Eles ficam como se fosse assim, tipo uma praça, ali tem negócio de criar porco, né? Criar ali, tem negócio de planta ali, tem negócio de animal, pato, né? Galinha para eles criar ali, para eles terem um trabalho ali. Mas tem as celas lá, irmãos, e quando é de noite eles vão para a cela, mas o dia todo eles ficam lá fora. Agora lá no ali no fechado, né? Já é diferente, eles ficam trancados mesmo ali, né? E ali não tem para onde correr ali não. Ali quando é tempo de visita, dia de visita, aí eles liberam, né? Mas só que ele só pode andar dentro da cadeia ali. E não tem opção, não tem umas mesas de sinuca, assim mesmo de ping-pong, mas tudo bichado assim, né? Aquele negócio todo, né? E tudo feio ali. Eu ia lá para dentro, irmão, conversar ali com os traficantes mais fortes da cadeia. Conheci muitos traficantes fortes. Não todos de Manaus, mas conheci a maioria, né, daquelas pessoas, meio traficantes fortes que comandavam o tráfico lá de dentro da cadeia, e davam um toque aqui, a pessoa matava, roubava, levava droga, né? Eu cheguei, irmão, levar droga para dentro da cadeia, cerveja. Um certo dia teve uma festa ali na cadeia e eu botei ali, levei ali droga, né, ali para dentro da cadeia. Eu só não vou me aprofundar mais nisso, irmão, porque não me convém falar essas coisas, né? Porque o diabo é sujo, né? E às vezes, né, quer armar ciladas para as pessoas. Mas ali, irmãos, então, eu peguei ali e comecei a me envolver no tráfico maior. Quando foi um certo dia, irmão? Aleluia. Quando foi, não? Não, só um pouco de água que vem para ajudar aqui na garganta. Amém? Dá glória a Deus aí. Glória a Aleluia! Aleluia! Então, irmão, eu comecei a andar com aquele homem, né? E quando foi um certo dia, irmãos, este homem, já resumindo aqui, este homem, ele chegou comigo e falou: Daniel, tu é um jovem, né? E eu vejo muitos adultos e muitos velhos, né? Pilantra já antigo que vive enganando o pessoal da cadeia. E tu, como uma criança, um jovem, nunca enganou ninguém, né? Sempre trabalhou direito, mandava droga para ti, tu mandava o dinheiro e rápido, irmão. Eu gostava de fazer o dinheiro rápido do homem, que era para me pegar logo e morar com ele. Então, eu fiquei até conhecido, irmão, por alguns meninos de ouro, né? Dentro da cadeia, conhecido, não por todos, irmão, não eram todos que me conheciam, mas eu conhecido por alguns, né? Mais por aquelas pessoas que eu trabalhei, né? Porque era muito rápido que eu fazia o dinheiro daquele pessoal e nem eu mesmo sabia como eu conseguia tanto dinheiro. Mas aí um certo dia ele chegou comigo e falou: Daniel, agora eu vou te apresentar para o meu patrão. Tu vai trabalhar com o meu patrão, não vou mais te abastecer não. Tu vai trabalhar de sócio comigo. Tu vai para o tráfico mais forte. E eu fiquei aí, ele falou: mas não engana esse aí, não falha com ele não, porque aí é coisa, mesmo se tu falhar no outro dia ele te mata. Mas vai dar certo, porque tu nunca falhou com nós, vou te apresentar. E ele era muito forte, irmão, tráfico de droga, e eu parei em casa, comecei a ficar pensando ali, falei: meu Deus, quem é esse homem? Quem é esse homem que eu já conheci, cara, tapatinga forte ali. Eu fiquei pensando, falei: rapaz, será que esse cara trabalha com Fernando Beira-Mar? Eu não sei. Comecei a imaginar, né, irmão, botar minha mente ali. Quando foi um certo dia, irmão, eu já estava ali amigado, né, que é minha esposa agora, né, a Thaís, que não pode estar aqui nesta viagem, mas eu já estava amigado naquele tempo. E quando foi uma vez eu só de bermuda, irmão, sem camisa, no sofá de casa, deitado, quando ele bate na porta de casa, e ele falou assim: tá preparado para trabalhar? Eu falei: tô. Ele falou: mora lá que o produto já tá lá. Então, irmãos, eu fiquei pensando ali se o produto estava lá, que era para trabalhar, porque quando a gente ia mandar os químicos bater a droga para nós, a gente estava junto ali, né? A gente ficava junto e não podia ligar o telefone tinha que seguir ligado ali, né? Ali a gente ficava numa sala, irmão, muito empestado, aquele cheiro de pasta básica ali, mesmo que a pessoa saíra tonta ali. E a gente ali, eu pensava que era para bater a pasta, eu não sabia bater, né? Não sabia bater, mas tinha uns químicos ali que batia. Então, eu fui lá, irmão. Quando eu fui lá com ele, a gente foi passando assim, irmão, num negócio, num açougue, e ele comprou não sei quantos quilos de carne. E eu já fiquei assim, né, irmão?
carne, vai ter churrascada lá, o negócio de trabalhar, vai ter churrascada. Fiquei na minha ali, né? Depois ele comprou vinho, comprou cachaça. Aí eu fiquei mais ali encapulado, irmão. Falei, a gente não toma cachaça, eu nunca tomei cachaça. Né? Que ali a gente comprava mais, era cerveja, né? Não olhe não, irmão. Fique olhando aqui, preste atenção. Glória a Deus. Né? E quando ali, a gente nunca tomou cachaça, eu pelo menos nunca tomei cachaça, irmão, né? Nunca gostei. Mas era cerveja e uísque, né? O uísque que a gente comprava, né? Daquele de 1 litro, de 5 litros, assim, de 1 litro, de 5 não, de 1 litro, né? Que é de 1 litro, aquela garrafa assim, né? 1 litro. Aí a gente comprava ali, mas a gente comprava mais de 1 litro, né? Várias garrafas e tomava, né? E ele comprou cachaça ali. Aí depois, irmão, a gente passou no Mauazinho e pegou um rapaz ali, né? Homossexual ali, né? Homossexual não, que a gente se vai ali com mulher, né? Viado mesmo, né? Como diz o palavra viado amazonense, né? Então ele pegou o rapaz e a gente foi. Eu já comecei ali a ficar meio, o que está acontecendo? Eu fiquei ali, irmãos, né? E eu fui desarmado, eu fiquei assim, rapaz, meu irmão, será que esses caras estão armando pra mim não? Comecei a ficar pensando ali, irmão. E eu desarmado aqui. Aí eu peguei aqui, irmão, levantei aqui o pino do carro. Eu falei, qualquer coisa eu vou abrir a porta e jogo. E a gente foi lá para Nova Floresta, irmão. Quando já ouviram falar nesse bairro, irmão, Nova Floresta. Quando a gente chegou ali, irmão, sabe onde ele me levou? No terreiro de Macumba. Quando nós chegamos no terreiro de Macumba, ele falou, Daniel, o teu novo patrão vai ser o Zé Pedinho. Fala, queima ele. Eu acho que tem medo do diabo aqui. Fale, queima ele. Aleluia. E ele falou que o meu patrão agora ia ser aquele demônio, é o demônio do vício, irmão. É ele que bota vício de cigarro, de bebida, né? Vício de tudo. Zé Pedinho, o nome dele. E ele falou ali, agora o teu patrão vai ser esse. Mas só, irmão, que eu conheci a palavra de Deus, assim, de ouvir, né? Ouvir que Jesus era bom e que ele tinha um propósito na minha vida, né? E muitas das vezes também, irmãos, eu já fui na igreja, mesmo sendo da onda lá, do crime, mas eu gostava de ir na igreja, eu tinha maior respeito, irmão, por crente. Né? Eu chegava lá na igreja, ajudava a igreja. Quando eu via que eu entrava numa igreja, a igreja estava fazendo propósito para pagar alguma coisa, a bateria, né? Eu ajudava ali, dava dinheiro ali para ajudava. Ajudei vários crentes, irmão, chegava ali, né? E conhecidos, né? Que se criaram ali, né? E se converteram, né? E ali ajudei muitas pessoas. E quando eu estava ali, irmãos, ele falou, e aí eu fiquei pensando, irmão, falei, agora não vou aceitar não. Eu não quero não. Eu não quero não fazer o pacto. Ele falou, não, vamos lá, rapaz, agora tu vai ver. Para mim fazer o pacto de droga, o demônio me ofereceu 60 pedras. Uma pedra eu tirava 13 mil reais, né? 16.003 eu dava para o patrão. Imagine 60 pedras de graça. O demônio falou que se eu fizesse um pacto com ele, no outro dia eu ia estar rico. No outro dia, só bastava eu entregar minha alma para ele, mas no outro dia eu estava rico. E aí eu fiquei pensando ali, e eu dentro do carro, aí a mulher veio uma endemoniada, macumbeira lá com os olhos vermelhos, o olho preto aqui ninguém via, estava enrolado para cima e o olho dela vermelho. E ela olhou para mim e falou, bora logo, tu não vai não, o demônio incorporar, né? Bora logo, meu filho. E assim, e falou bem assim, o que adianta eu dar banho neles e tu não tomar banho? Deixa eu fechar teu corpo aqui. Vem aqui logo, aqui dentro. Fechar corpo. Olha, nosso corpo já é selado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Quando ali, ele falou, eu falei, tá bom, eu vou lá. Fiquei com medo daquela macumbeira, irmão. Porque eu sabia que uma pessoa endemoniada ali, né? Se eu quebrasse ela na porrada, mas ela não ia sentir não. Eu fiquei, rapaz, eu não estou armado aqui, né? Eu fiquei pensando assim, eu falei, tá bom senhora, eu já vou lá. Fiquei com medo assim, espantado, né? E quando ela entrou, irmão, eu tranquei as quatro travas da porta, das 4 portas, irmão. Era um gol que a gente tinha, né? Aí tava, e 4 portas, né? E eu tranquei ali, fiquei sozinho dentro, irmão. Cabreira ali, eu falei, sem cartão, sem celular. Sem dinheiro, eu não levei nada, eu fui só de bermuda e camisa do jeito que eu tava, né? Que era para trabalhar ali. E eu fui. E quando, irmãos, eu estava dentro do carro, eu vi como uma pomba branca passasse em cima daquele carro. Aleluia! Naquele momento, eu sabia que pomba
Silva Branco significava o Espírito Santo de Deus. Eu falei bem assim, Espírito Santo de Deus, eu me lembro como se fosse hoje, irmão. Eu clamei pelo sangue de Jesus aí. Falei, Espírito Santo de Deus, meu filho, por favor, me perdoa dos meus pecados e me tira dessa vida. Desde aquele dia, irmãos, eu não senti mais vontade, irmão, de me drogar. Eu não senti mais vontade, irmão, de vender drogas. Estava acontecendo algo na minha vida, no meu coração, irmão, que eu não estava entendendo. As pessoas vinham atrás de mim para me sair, irmão. Eu não queria, eu já sentia vontade de estar mais em casa. E quando foi um certo dia, irmão, eu recebi um convite para ir na igreja, né? Recebi um convite para ir na igreja dos irmãos lá, né, que era da mesma boca lá, mas eles se converteram. Eu recebi um convite para ir na igreja. E quando chegou lá, irmão, na igreja, como se fosse assim mesmo, o banco da igreja lá, irmãos, e o corredor, o pregador lá de cima falou bem assim, fique de pé e dê a mão para o seu irmão. E quando ele falou isso, todos ficaram de pé e deram a mão, e ele falou, fecha o corredor. E eu fiquei, irmão, bem no meio do corredor, irmão. Fiquei no meio do corredor, um crente segurando de um lado e eu do outro, e eu fechei meus olhos assim. Irmãos, naquele momento, irmãos, o pregador ali falou, Jesus vai te tocar em onde tu tá. E ali as pessoas começaram a sentir a presença de Deus, começaram a sentir o toque de Jesus. Irmãos, eu estava assim segurando na mão de um, na mão do outro, no meio do corredor. Eu vi, irmão, como uma carga de energia viesse em mim, irmãos. E naquela hora, irmão, eu apaguei. O pastor lá, o dirigente, diz que naquela hora eu apaguei, irmão, não tinha aceitado Jesus ainda, irmão. Por isso que tem muita gente que não pode julgar. Jesus faz do jeito que ele quer. Eu estava pregando, irmão, ali na missão em Roraima, e eu fui pregar dentro da cadeia. Quando eu estava ali, tinha um homem por nome Valente ali, que toda vez que tinha rebelião, ele arrancava a cabeça dos presos e jogava no pé do diretor. Um homem psicopata ali, assassino. E quando eu estava ali, irmão, fui pregar dentro da cadeia. Cheguei lá, eles tudo mal encarado para mim, me olharam assim. E eu falei, Jesus, me cobre com teu sangue, meu Deus. Gente, tudo olhando aí olhando para mim, eu falei, meu Deus. Aí quando eu estava lá, irmão, reunião dentro da cadeia lá, eles batem assim, né? Sai batendo nas celas. E eles já sabem que é reunião. Quando bateram na cela, que vieram aquela multidão descendo, eu pronto, é rebelião. Pra que eu fui entrar hoje? É rebelião dentro da cadeia. Eu fiquei pensando assim, mas era para assistir o culto, irmão, que eles estavam cadendo. Porque o chefe da cadeia, o que mandava no assassinato, no tráfico, aceitou Jesus lá dentro. O homem mais perseguido, o homem mais conhecido dentro de Roraima, Boa Vista. Chama-se Herculano. Hoje em dia é um pregador da palavra de Deus. Quando ele estava ali, irmãos, né? E ali estava no meio esse Valente. Quando eu comecei a palestrar, irmão, pregar a palavra de Deus, primeiro a Jesus pegar foi esse Valente, batizou com o Espírito Santo, ele todo babado, chorando, irmão, clamando o nome de Jesus, falando mistério. E Jesus batizou mais 4 lá, 5 foram batizados com o Espírito Santo. Glória ao Senhor Jesus. Então, irmão, né? E aí, quem é que vem dizer que não é Deus no negócio? Quem é o homem para julgar? Por que Jesus batizou aquele homem? Não é verdade, irmão? É Jesus que quer. E Jesus me batizou, irmão, com o Espírito Santo antes de eu aceitar ele. Quando eu comecei a falar em mistério, eu só ouvi na hora que o dirigente falou bem assim. O dirigente já me conhecia, né? Porque os meninos que frequentavam ali, era da boca lá, os meninos tinham aceitado Jesus e tinham ido para essa igreja, né? Então falavam muito de mim. E ali, o dirigente ali, eu só ouvi na hora que ele falou bem assim: Daniel, você quer aceitar Jesus? E quando eu ia falar eu quero, eu só falava em mistério, irmão. Não conseguia falar em outra língua, português, inglês. Eu só falava a língua dos anjos. Ele pode ter os idiomas todo do mundo, mas se ele não tiver o idioma dos anjos, ele não presta. Ele não vale nada. O ímpio, irmão, ele pode ter todos os idiomas, né? Mas se ele não tiver o idioma dos anjos, né, não vale de nada, irmão. Não adianta a sabedoria dele, né? Eu quero dizer uma coisa para você que não é batizado com o Espírito Santo. Jesus quer te batizar nesta manhã. Glória a Deus.
O homem, irmão, aí vem quando ele é o ímpio, né? Ele pode ter a sabedoria do mundo, ele pode ter a riqueza do mundo, mas de nada isso presta. Isso não presta para nada não, irmão. Né? Melhor é o pouco com Deus do que o muito com o diabo. Não é verdade? E tem este ditado, irmão, que diz: o pouco com Deus é melhor que o muito com o diabo, né? Muito com o mundo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: com Deus você não tem pouco não. Com Deus você tem muito. Olhe para fora, olha aí, ó. Olhe para ali rapidinho, ali para fora, para o rio. Isso tudo é seu, irmão. Isso tudo é nosso. Né? O diabo ele não tem nada não. O diabo não tem nem casa, porque o meu Jesus tomou a chave da casa dele. O diabo não tem casa, né? O diabo não tem nem casa. Quando a Bíblia diz: o mundo já é do maligno, não é a terra, não é a terra, a tua casa que é do maligno, não. Não é a tua casa, a tua parente, não é não. Quando ele diz o mundo, é aquelas pessoas, né, mundana, que vivem no mundo, né, que a gente chama de mundano, né? O mundo, né? O mundo já é do maligno, o mundo ali, o tráfico, já é do maligno. Mas esse rio aí, maravilhoso aí, o Rio Negro, o Solimões, isso tudo é nosso, irmão. Sabe da E quando ali, irmãos, eu falando em mistério ali, eu só sei que o dirigente falou: eu sei, irmão Daniel, que você não consegue falar. Apenas levante a sua mão se você quer aceitar Jesus. Eu levantei, irmão, desde aquele dia. Eu nunca mais me desviei da presença do Senhor. Eu sempre trabalhei ali, comecei. Cheguei em casa, irmão, na primeira noite, eu perdi 10 mil reais, irmão. Na primeira noite por causa de Jesus. Né? Por amor a Ele, eu perdi 10 mil reais. Ali, que 5 eu tinha para receber e 5 de droga lá que era para que o pessoal vinha pegar. E aí eu falei: não vou mais vender. Aí fiquei com aquela droga em casa, fiquei. E ali o rapaz, né, que estava me discipulando, ele falou: Daniel, se Jesus vier hoje, tu não vai subir não. E tu aceitou Jesus, mas tu está cheio de droga na tua casa. Eu falei: é mesmo? Então eu quero subir. Peguei, joguei a droga, irmão, joguei balança, joguei arma ali, joguei um monte de coisa, irmão, ali, né? Eu libertei daquelas coisas. Então, irmão, eu comecei a trabalhar com o Senhor. Já resumindo, e quando eu já pregando a palavra, não, assim evangelizando, né, as pessoas na rua gostam muito de evangelizar. E ali já nos caminhos do Senhor, um certo dia, irmão, eu estava numa congregação. Não vou dizer também o nome por falta de ética. E ali eu estava congregando ali. Mas só, irmão, que eles prendiam muitas pessoas. Eu gostava de ir por montes, por vale, ainda não tinha ido, mas eu já tinha ouvido falar que ali era a presença de Deus. E prendiam muitas pessoas. E eu fiquei assim, e eu queria, a minha vontade, irmão, era de buscar a presença do Senhor, e querer mais. Às vezes que não tinha culto, irmão, na igreja, eu queria ir para outra igreja para me receber mais do Senhor, Às vezes não tinha culto na minha igreja, mas sempre quando tinha culto na minha igreja eu estava ali obedecendo, adorando a Deus. Mas só que não era permitido você ir para outra igreja, mesmo sendo da mesma dominação, mas eles não deixavam. E ali eu me senti mal, falei: rapaz, esse cara está me impedindo de buscar a presença do Senhor. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus nos libertou para ser livre, agora ele está me prendendo. Eu vou sair dessa igreja. Aí eu pensei assim, orei para Deus, falei: não, Senhor, não vou sair se não for a tua permissão. Deus usou 4 profetas para mim, pessoas que eu nem conhecia, e falou bem assim: vou eu te tirar daquele lugar, vou te botar em outro lugar e vou te honrar, para saber que eu sou Deus na tua vida. E aconteceu, irmão. Deus me tirou daquele lugar. Mas quando eu fui sair daquele lugar, irmão, o dirigente olhou para mim e falou bem assim: não, você não vai sair não. Eu falei: não, vou sair, O senhor é autoridade em cima de mim, sim. Estou aqui para lhe obedecer. Mas só que o senhor não pode me empatar de eu querer sair, Não pode não, irmão, Nem pastor tem essa autoridade de querer lhe obrigar você a ficar no lugar que você não quer, Porque Jesus lhe deu livre acesso, para você fazer o que quiser, Nem Jesus obriga o pecador a aceitar ele, A Bíblia diz, Zacarias 4,6: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito. Não é preciso você fosse uma pessoa. E eu estava ali, ele falou: tá bom, tu vai, mas eu vou te disciplinar, tu vai debaixo de maldição. Me disciplinou, irmão.
E falou para mim na minha cara que eu nunca mais ia prosperar e nunca mais ia crescer espiritualmente. Porque eu fui rebelado. Para a honra e glória do Senhor Jesus, irmãos. Eu já tenho 6 DVD gravados. Deus já tem conta. Eu ando viajando por aí, pregando a palavra de Deus. Deus fazendo maravilhas. Já vi paralítico andar, surdo ouvir, irmão, cego ver. Já vi muitos milagres, irmão, para honra e glória do Senhor Jesus. E aquela palavra não acabou com o meu ministério, sabe por quê? Porque se Deus te prometeu alguma coisa, o homem não pode destruir. Deus não é todo. Estava suriando e cantando. Glória a Deus. Hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu e em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Sinta Ele te tocando, sinta Ele tirando aquela mágoa, aquela ferida do teu coração. Sinta aí, agora vai sentindo, Rabassuriande cantará, xanarábia. Sinta Ele tocar. Em nome de Jesus. Você que não é batizado, vem aqui na frente. Eu quero fazer uma oração por você. Olha, irmão, primeiro que você tem que querer. Segundo que você tem que abrir o seu coração. Terceiro, você tem que abrir a sua boca, porque Jesus não batiza ninguém de boca fechada. Para você falar em línguas, você não crê. Aqui na frente, quem não é batizado, quem é batizado fica um pouco aí atrás. Vem só aqui na frente, vem mais pra cá, Quem aqui não é batizado, vem aqui na frente, aqui, ó, mais pra cá. Vem que eu quero saber quem não é. Tá baixando aí atrás, tem mais alguém aí? Que não é batizado? Não? Glória a Deus, aleluia. Se você não é, vem aqui na frente. Tem mais alguém aqui das irmãs? Todas são batizadas aí? Aleluia. Fica aqui na frente. Glória a Deus.
Agora, o resto da igreja, levante seu pé, irmão. Todos devem levantar o pé direito, pé direito. Levante assim. Se você não conseguir se equilibrar, segura o seu irmão, mas levante seu pé aí. Levante aí. Aleluia. Levante o pé aí. Aleluia, Deus. Sabe já, irmão? Não está nem por 10 segundos, levantado, já está cansado. Sabe o que é isso, irmão? Sabe por que o teu pé está pesando? Porque até no pé do crente tem poder. Aleluia. Eu vou contar de 1 até 3, irmão. Enquanto seu pé já está em forte mesmo. Eu vou contar de 1 até 3. Oh, glória a Deus. E quando chegar no 3, eu vou falar, pode pisar, você vai pisar na cabeça do diabo. Primeiro, você vai pegar ele pé no chifre, pé na fé, pega ele assim, irmão. Pega ele, joga ele assim. Não, é no chão, irmão. Não pegue para o seu coração, não. Jogue no chão assim, ó. Esfregue o focinho